Boa noite a todos. Boa noite a todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou vendo aqui a Boa Tassiana, noite. Ana Lúcia, boa noite, Neide, Nadir, Alda, nossa querida Paula hoje na assistência, Fabiola, Gilana, Elisa, salve. Muito bem, Linda Mara, Elizabeth, Tsumi, Nívia. Alegria, gente, que bom ver todos vocês aqui. Esse nosso encontro especial hoje, a jornada. Estamos com um convidado muito especial, meu querido amigo Gustavo Tanaka, meu xará, já está por aqui. Gu, salve, boa noite. Boa noite, amigo. Uma alegria estar aqui com você. Boa noite, pessoal. Prazer. Uma honra estar aqui com vocês. Agradeço, Gu, pelo seu espaço aí na agenda, né? Diante de tudo que você está aí vivendo nesse momento. Para quem não conhece, Gustavo Tanaka é escritor, empreendedor, autor de alguns livros, né? 11 Dias de Despertar, muito bacana, né? Um livro incrível. Depois do Despertar, colunista da revista Vida Simples, 4 vezes palestrante do TEDx, fundador do movimento Brotherhood, que traz consciência sobre o universo masculino. E eu conheci o Gustavo através das redes sociais, na época do Facebook ainda, lembro dessa época? A época que a gente usava o Face, interagia por lá, enfim, era, né, quase que outra comunicação. Acompanhando os textos do Gustavo Tanaka, eu sentia que era como se, quando eu lia os textos do Gustavo, era como se ele me desafogasse, assim, sabe? Ele tirasse aqui algo que estava preso na minha garganta, assim, que eu queria falar e não sabia como. E eu li o texto e eu me sentia falado. Eu falava assim, poxa, se eu conseguisse dizer algo, seria isso. Então, era uma satisfação, né? Ainda é, né? Eu ainda acompanho sempre os textos do Gu e sigo me sentindo dessa forma, né? Tem todo um talento, uma forma de escrita super especial. E ele esteve conosco no Congresso Internacional de Felicidade em 2018, né? Nosso primeiro ano ali no Expo Barigui. Uma palestra incrível, está disponível também no YouTube, lá no canal do Angatu, para quem quiser assistir também na sequência. Nós transformamos, né, o canal do Congresso Internacional de Felicidade e hoje se chama Angatu, que na língua tupi-guarani, né, nossa raiz ancestral, quer dizer bem-estar, bem viver, alma boa, quer dizer felicidade, no fundo. E aí, com isso, nós estamos, né, remodelando todo o canal. Sempre foi um lugar de depósito das palestras do Congresso. E hoje nós estamos com uma equipe fazendo todo um recorte temático, criando conteúdos, fazendo algumas lives, entrevistas, enfim. Tá bem bacana essa nova proposta do canal, por isso que a gente deu essa identidade própria para ele, porque durante a pandemia, né, a gente foi explorando novas formas de estar próximo do público e muita gente chegou no canal, chegou no tema e a gente sentiu que é um momento interessante da gente disponibilizar esse conteúdo de forma cada vez mais acessível, né? Então os vídeos estão tendo recortes mais curtos, temáticos. Tá bem interessante para quem ainda não deu uma olhada, recomendo. E com isso vou passar a palavra para o nosso convidado da noite de hoje. Tá com você, Gu. Vamos nessa. Poxa, obrigado, amigo. Gustavo é um amigo que sempre que ele me convida para alguma coisa, eu aceito sem escutar o que ele tem para dizer. Assim. Às vezes ele manda um WhatsApp, eu vi que tem um áudio, aí no final ele bota assim, sente aí se faz sentido para você esse convite, eu já respondo, faz sim, aí depois eu vou escutar o áudio e ver o que é, né? É sempre coisa boa. Então, é uma honra muito grande aqui estar com você. E, poxa, né, no meio de tantas mulheres mais velhas, sábias, vividas aqui, o que eu tenho para falar para vocês, né? Que eu estou fazendo aqui? Toda vez que me convidam para falar, eu me pergunto, o que eu tenho para falar? Vou falar sobre o quê, né?
como é que eu posso contribuir. Então, a minha ideia hoje é bater um papo aqui com vocês, compartilhar algumas histórias, alguns aprendizados, fazer um pouco de música também. Mas acho que eu quero começar escutando um pouco, se for permitido, se vocês me permitirem, até para sentir um pouquinho mais assim, a energia do grupo, né? Então, se alguém quiser falar um pouquinho, talvez umas 2 ou 3 pessoas, para falar um pouquinho como está sendo essa jornada aqui com o Gustavo, com o Jorge, né? Me sinto numa grande responsabilidade de manter aqui o nível do que eles vêm fazendo. Então, se alguém puder compartilhar um pouquinho algum aprendizado, algum insight, ou alguma intenção para hoje, alguma expectativa, e aí eu vou falar a partir do que eu escutar. Pode ser? Então, temos alguma voluntária aqui para começar? Só levantar a mão ou abrir o microfone. Fala rapidinho, 1 minutinho, 2 minutinhos. Nívia, vai lá. Vamos lá. Primeiro, Gustavo, assim, uma alegria muito grande de estar aqui nesse espaço com você, porque eu acho que em 2013, talvez, você marcou muito o começo da minha jornada do autoconhecimento, porque eu estava ali com uma vida ali tranquila, trabalhando no dia a dia e tal, enfim. E aí, de repente, me caiu um texto seu ali no meio do caminho que falava assim: engraçado a gente estar aqui nesse planeta, fazendo tudo o que nos mandam, tudo certinho, mas ninguém nos ensinou a respirar. Não, a gente não sabe dormir, a gente não sabe comer, a gente não sabe um monte de coisa, assim. E aí eu falei, caramba, tem alguém que, né, não estou tão sozinha aqui nessa jornada. Então, ali começou a despertar e às vezes eu escrevia algumas coisas assim, que às vezes eu sentia que não era eu, mas também não era um espírito, não era, era só uma intuição mais aflorada. E aí eu falei, caramba, esse cara sente essas coisas assim, então eu não sou tão maluca assim como eu tô achando. E, e a minha caminhada foi vindo em torno disso, assim. E por coincidências e sincronicidades, eu conheci o Thiago Berto, aí por um outro caminho, conheci tudo assim de rede, nunca vi pessoalmente ninguém, assim, mas falava, caramba, olha só, tem mais gente aqui dessa família. Aí veio o Congresso da Felicidade também para uma pessoa que estudava psicologia positiva. Aí, quando eu vi, me passaram uma lista de palestras do congresso, assim, eu falando, caramba, tem mais gente, então não estou sozinha nessa jornada, assim. E aí as sincronicidades foram caminhando cada vez mais, e eu comecei a trilhar um caminho muito diferente. E tem horas que é maravilhoso, que é incrível, que se sente ali que você está no fluxo. Tem hora que eu me sinto muito perdida, muito sozinha, e aí a jornada de cura, a gente está aí num ambiente muito acolhedor. Tinha dia de muito desespero, e eu falo, tô surtando, socorro! E aí o Gustavo fala, uma surtadinha é bom de vez em quando também, porque esse caminho ele é meio estranho, assim, né? Mas eu sinto muito que é uma coisa da gente conseguir manter uma determinada frequência, né? E tô aqui na jornada, tô curtindo muito, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas o que eu trago, assim, é de sentir que eu não estou sozinha. Então, assim, tudo que ressoa, para mim é um grande aprendizado. Não fazer o que precisa ser feito, mas o que a gente sente, né? Então, o que eu trago para hoje é muita gratidão só de estar aqui no mesmo ambiente com você, com essa turma toda que está fazendo a jornada aí. É isso, é muita gratidão. Maravilhoso, Nívia. Obrigado pela partilha. Alguém mais quer compartilhar? Daqui a pouquinho eu vou comentar o que você falou, tá? Só para deixar a palavra rodar, depois eu falo um pouco mais sobre algumas coisas que eu escutei. Oi, boa noite. Tassiana, vai lá. Eu queria dividir algo com o grupo. Um sonho que eu tive ontem, de ontem para hoje, que eu acho que está totalmente relacionado com a jornada de cura. E o sonho, eu moro em Maceió, então assim, eu estava andando por uma praia, dentro do mar, um mar bem seco, e eu ia em direção, seguindo em frente,
Depois de uma certa hora, vinha uma onda, essa onda me envolvia e eu caía lá para trás. E quando eu via, eu já estava sentada no chão. E aí tinha um homem junto de mim e eu pedi a ele se ele podia me ajudar a me levantar. E ele me ajudava a me levantar. E aí depois, no outro momento do sonho, eu ia em direção à minha casa e cada rua que eu entrava, a rua que eu já conhecia era uma rua nova e cheia de obstáculos. E aí eu voltava e eu tentava uma outra rua, aí a rua tinha outro obstáculo. E assim, eu terminei me acordando e eu não cheguei na minha casa. Mas esse sonho foi um sonho muito presente durante o dia todo, a sensação muito forte, e sem eu pensar em nada, foi chegando o significado do sonho. Que a vida é assim, a gente vai em frente por algum momento, acontece alguma coisa, a gente cai, se envolve naquela onda e cai lá para trás, que são todas as reflexões que a gente tem feito aqui, né? A semana passada, a gente fez várias reflexões, mas quando a gente cai, a gente pode ter a opção de se levantar só ou de pedir ajuda, como eu pedi ajuda àquele homem que me ajudou. E aí a gente tem que buscar outros caminhos, e os caminhos que já eram conhecidos são novos. E a gente, em nenhum momento, eu tinha motivação de ir para aquele caminho novo, e o caminho era uma ladeira que eu não conseguia subir, ou então era um caminho cheio de água que eu não conseguia ir, eu voltava, e eu ia para outra rua para tentar chegar na minha casa, que eu acho que é uma casa no sentido, não é o meu domicílio, é uma casa maior. E assim foi algo muito forte. E quando eu começava a ter a sensação do sonho, eu vi muito a questão da jornada, que era um processo de cura, né? De cura para que a gente possa ter forças para enfrentar todas as ondas que acontecem na nossa vida, que faz a gente cair para trás, né? E que a gente tenha a força de ir para frente. Então, eu fiquei muito feliz e me deu a intuição que se eu tivesse hoje um momento, eu ia colocar para vocês esse sonho, que é um sonho de cura que eu tive hoje para mim. Obrigada. Gratidão por compartilhar. Tassiana, sabe uma coisa que eu aprendi na sabedoria dos nativos norte-americanos e dos aborígenes também? Para eles tinham, no passado, assim, eles tinham uma tradição que honrava muito os sonhos, né? E existiam mulheres que eram consideradas as sonhadoras. E essas mulheres, elas tinham responsabilidade de sonhar e trazer para o grupo o que elas haviam sonhado. Porque aquela informação ia reverberar ali no campo e algumas pessoas poderiam ter insights sobre a própria vida delas ou sobre a vida em comunidade a partir daquele sonho. Aquilo que você fez é exatamente, talvez, aquilo que se fazia no passado, né? Você sentiu de trazer esse sonho, seja lá por qual motivo, cada pessoa aqui visualizou uma história diferente, escutou algo diferente, e aí a partir disso a gente vê o que a gente faz ou vê como reverbera essa informação, né? Então, gratidão por compartilhar. Lúcia Helena. Oi. Bem, eu queria compartilhar que está sendo, eu estou tendo muitos aprendizados, né? E um aprendizado foi que meu filho teve Covid e eu acabei vivendo essas quase 2 semanas de uma maneira muito tranquila, né? E eu reputo isso muito a jornada de cura, né? E autoconhecimento e todo o processo que eu já venho fazendo. Eu participei dos 5 congressos da felicidade, enfim, estou fazendo vários cursos com o Gustavo, com o Trevisol, mas uma coisa me marcou bastante, foi uma visão de que todas as nossas emoções, positivas ou negativas, fluem por um mesmo canal. Então, quando a gente não libera os ressentimentos, né, não libera a raiva, enfim, não trabalha isso, o canal começa a ficar obstruído e tem menos espaço para a felicidade. Então, para mim, isso foi muito revelador, muito interessante, né? Onde a gente pode entender que a gente está num fluxo, né? As emoções passam por esse canal, é o nosso canal, e cabe a nós fazer a escolha, né? De liberar esse canal das emoções negativas, dos ressentimentos, das raivas, para que a gente possa viver um estado mais feliz,
mais pleno e mais saudável, né, em todos os sentidos. Então, esse aprendizado me marcou bastante nesses encontros aí. Fora outros milhares e muitos aprendizados, está sendo uma jornada fantástica, maravilhosa, e eu quero repetir muitas e muitas vezes. É isso. Maravilhoso, Lúcia. Obrigado por compartilhar. Eu acredito muito nesse poder de cura coletiva que existe num grupo, né? E no poder de aprender com as experiências uns dos outros. Quando a gente partilha, quando a gente fala o que a gente viveu, quando a gente compartilha algum insight, algum entendimento, facilita muito para outra pessoa poder compreender. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, tá? Eu vou começar, então, atendendo aqui um pedido do meu amigo Gustavo, e começar tocando uma música, só para a gente começar a entrar na mesma sintonia, assim. E aí eu vou perdendo um pouco da vergonha de falar, daqui a pouquinho eu vou me empolgando e vou soltando aqui a palavra. Tá bom? Então, vamos lá. Música eu compus para falar um pouquinho sobre essa capacidade que a gente tem de aprender com qualquer pessoa, sabe? Que a gente tem de aprender com qualquer história e de viver numa boa, assim, uma vida leve, uma vida tranquila, que é talvez que todo mundo esteja buscando, né? Quero ver você saber viver numa boa e abrir pra poder aprender com qualquer pessoa. Eu quero ver você viver aqui e agora, compreender que o amor está aqui dentro e não lá fora. Quero ver você aprender a deixar rolar. Sem correr, nem precisa chegar em nenhum lugar. Quero te ver sorrir sem ter motivo, se abrir pra viver com o coração. Quero ver a luz no teu sorriso. Feche os olhos e sinta aqui essa canção. Vem viver o amor comigo agora. Vem escutar a voz do coração. Sem entregar pra sua intuição. Vem, amor, a vida é o que acontece agora. Vem viver o amor comigo agora. Vem escutar a voz do coração. Se entregar pra sua intuição. Vem, amor, a vida é o que acontece agora. Sorrir sem ter motivo, se abrir pra viver com o coração. Eu quero ver a luz no teu sorriso. Feche os olhos e sinta aqui essa canção. Vem viver o amor comigo agora.
Vem escutar a voz do coração, sem entregar pra sua intuição. Vem, amor, a vida é o que acontece agora. Vem, amor, a vida é o que acontece agora. Obrigado. Bom, então vamos lá. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Fazia um tempinho, falei para o Gustavo, fazia um tempinho que eu não falava, que eu não participava de eventos, assim, vivi um processo bem desafiador, né? E dei uma recolhida um pouquinho das redes sociais, das atividades em público, dos eventos e tal. Então, estava aqui recolhidinho na minha. Aí o Gustavo me convidou, eu falei, bom, beleza, vai eu ali na agenda, dia 24 de agosto, meu aniversário foi domingo, agora. Então, eu completei 37 anos, e falei, nossa, essa é uma oportunidade boa, assim, de eu poder compartilhar um pouquinho da energia boa que vem quando a gente faz aniversário, né, de tanta gente desejando bem, assim, então eu recebi muito amor, recebi muito carinho nos últimos dias, e eu quero transbordar um pouquinho e compartilhar com vocês, né, então eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. E eu acredito que esse tem sido um ano muito desafiador para muitos de nós, né? Se não para todos nós, eu acredito. Para algumas pessoas talvez um pouco mais fácil, para outras um pouco mais difícil. Mas a gente tem recebido uma grande oportunidade de se aperfeiçoar, né? De testar os nossos limites, de ir além daquilo que a gente acreditava que era capaz de fazer. Então, começando dividindo um processo pessoal aqui que eu estou vivendo desde março. Em março, a gente pegou o Covid, eu, meu pai e a minha mãe, e meu pai entrou num processo super delicado de hospitalização, ficou 21 dias hospitalizado, ele quase chegou muito perto ali de fazer a passagem pro lado de lá, sabe? E aí foi muito guerreiro, assim, de resistir e ficar, e decidiu ficar, conseguiu, né? O corpo dele aguentou, ele ficou. E desde março ele está num processo de recuperação, então, porque ele ficou com bastante sequela da Covid, ficou com o pulmão bastante machucado. E então, desde então, eu dei uma pausa em praticamente todas as minhas atividades, e a minha principal função tem sido ser um bom cuidador aqui do meu pai, né, de estar aqui junto dele, da minha família. A gente tem se apoiado muito, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente conseguiu transformar a relação de uma forma muito linda, né, a partir dessa experiência. Se me contassem que eu ia passar por isso alguns meses antes, ou algumas semanas antes disso acontecer, eu ia falar, não, nem a pau, não vai dar certo, não vou aguentar, não consigo. E aí a vida vai colocando a gente num desafio, e é isso, né? A gente tem que lidar, não tem muito o que fazer a respeito disso, né? Estou falando aqui com pessoas que certamente viveram muitos desafios, tem uma história mais longa de caminhada do que eu, então certamente conseguem compreender, né? Como às vezes a gente faz todos os planos direitinho, se prepara, faz toda a lição de casa, aí a vida vai lá e opa, não é bem por aí, né? E aí, como é que a gente lida com isso, né? Então, muitos dos planos que eu fiz para esse ano eu precisei modificar, muitas das dores que eu tinha, que eu achava que estavam resolvidas, voltaram, né? Na caminhada de autoconhecimento, onde eu achei que estava tudo resolvido, tudo curado, de repente vem muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo uma possibilidade de acessar uma força interna que eu nem sabia que eu tinha, né? Uma capacidade de aguentar que é muito impressionante, assim. Então eu vejo que o ser humano é esse bicho muito resiliente, né, que se adapta a todas as condições. Então tem gente morando no calor de 50 graus ali, no meio do deserto, e tá vivo, e tem gente morando ali na Sibéria, morando no gelo, dentro de um iglu, e tá vivo ali também. Tem gente que acaba ficando nas ruas por consequência de uma sociedade injusta e desigual, e tá vivo ali, tá sobrevivendo. Tem gente que cada um consegue aguentar a situação, né? Então é muito interessante, assim, a força que o ser humano tem. Mas aí, diante de tudo isso, assim, qual é a melhor forma de viver? Eu acho que esse que é o grande questionamento que eu faço, né? Então, como é que a gente vive se a gente faz planos e os planos mudam?
como é que a gente vive se a gente pensa uma coisa e aquela coisa não acontece da forma como a gente gostaria? Como é que a gente vive com tanta coisa que faz a gente se sentir mal, né? A gente olha para fora e acha que está tudo errado. A gente olha para a política e acha que está tudo errado. A gente olha para as pessoas e fala, não é possível que isso está acontecendo. A gente olha para a natureza e vê como está calor, vê como está frio, vê como está nevando e fala, não, está tudo errado, né? Como é que a gente pode fazer para ficar em paz? E a minha caminhada nesses últimos anos tem sido justamente para aprender a ficar em paz. Como é que eu faço para ficar em paz? Né? O que eu realmente quero da vida? E eu lembro que quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento e cura e espiritualidade, eu tinha um objetivo muito claro, que era, eu quero me iluminar. Quero me iluminar, eu preciso resolver todas essas questões aqui para poder ser um iluminado logo, né? Logo, que eu digo era assim, quanto antes eu pudesse ser melhor, eu não queria esperar até ser um senhorzinho para ser um iluminado, eu queria ser um iluminado jovem, né? Porque é muito mais legal, né? Ser um iluminado jovem do que ser um senhorzinho iluminado que todo mundo... Ah, beleza, ele é um iluminado porque ele é um senhorzinho, mas não, e um jovem, né? Então, essas aspirações que eu tinha, assim, né? E, obviamente, que colocar isso como objetivo não é algo que acredito que pode ser realizado dessa forma, né? E lidando com muitas das frustrações que eu tinha do meu processo de autoconhecimento, da demora que eu sentia de, pô, não tá dando certo esse processo aqui, não tá resolvendo, ainda sinto raiva, ainda sinto tristeza, ainda fico irritado e tal. Fui percebendo que não era bem o caminho, né? Não era bem por aí, de querer acelerar o processo e nem chegar em nenhum lugar, né? Aí eu estava refletindo, assim, o que eu quero com a iluminação, né? Por que eu quero me iluminar? O que vai acontecer? Porque eu acredito que... Aí eu respondi, né? Porque quando eu acredito que quando eu me iluminar, eu vou ficar em paz. E aí nada mais vai me abalar, né? E eu pensei, bom, então se eu só quero ficar em paz, talvez eu tenha que prestar mais atenção a essa paz, né? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se eu me iluminei? Qual vai ser a sensação? Como é que eu sei que eu cheguei lá? Onde é esse lá? O que é esse lá? Como é que você se sente quando você está lá? Né? Então eu comecei a prestar atenção em como eu me sinto. E fui prestando atenção assim, em coisas que me faziam bem, coisas que não me faziam bem, situações em que eu ficava feliz, situações que me deixavam mais triste. E fui percebendo como eu reagia a tudo isso que acontecia, né? Como é que eu lido com as situações que acontecem na minha vida, como é que eu lido com as adversidades, como é que eu lido com as minhas emoções. E cada vez mais percebendo, assim, eu vi que eu conseguia ficar em paz grande parte do meu tempo, né? Eu só não conseguia sustentar aquela paz, porque às vezes eu estava tranquilo, né? Fui lá, congresso de felicidade, uau, aquela vibe, né? Milhares de pessoas vibrando juntas na mesma energia, saio lá inteirão, pleno e tal. Aí passava um dia, 2 dias já, opa, cadê aquela felicidade que eu acessei ali? Cadê aquela paz? Por que ela foi embora onde ela está? Preciso esperar o ano que vem para chegar de novo no congresso de felicidade e aí, de novo, voltar a sentir aquilo, né? Mas será que eu não posso ficar bem nesses 360 dias aqui até o próximo congresso? O que eu posso fazer a respeito disso? Né? E aí eu fui percebendo que, então, eu conseguia acessar pontualmente, esporadicamente, eu acessava esse lugar de paz e de tranquilidade. Eu não conseguia sustentar. Então, como é que eu faço para conseguir sustentar isso por mais tempo? Então, talvez se eu prestar mais atenção, quando eu estou em paz, eu consigo ampliar um pouco esse espaço, sabe? De não deixar ele ser só um instante que dura muito pouco, mas e aos poucos ir alongando. E aí perceber, quando eu saio desse lugar, como é que eu volto, né? Então, eu fui entrando num processo de autoobservação muito grande, assim, pelos últimos anos. E desenvolver essa capacidade de se observar, eu acredito que para mim é a chave para a gente conseguir lidar melhor com as nossas questões. Talvez já tenho falado sobre isso, né? Imagino que eu devo ter falado sobre isso, sobre esse lugar de se colocar como observador de si mesmo, né? E de deixar as coisas fluírem, né? De deixar essa energia fluir, como a Lúcia falou, né? De deixar isso, né? Não ficar segurando, não ficar retendo, não ficar represando, mas deixar isso, né? Deixa isso acontecer, observar a si mesmo. Então eu fui me dedicando a isso, a me observar, me observar, me observar. E aí, quando aconteceu toda essa situação então, que eu descrevi, né, da Covid,
dos processos de hospitalização do meu pai, de todos os cuidados enfim, tudo que envolve, eu fiquei muito orgulhoso assim de mim mesmo por perceber que, apesar de tudo que eu vivi e de ter olhado para a morte muito de perto, de ter estado muito perto, né, da morte, assim, e ter a morte rondando o tempo inteiro, assim, até hoje, né, rondando aqui, em nenhum momento eu perdi a paz, sabe? Em nenhum momento eu deixei de estar em paz. Em nenhum momento eu perdi a tranquilidade. Isso não quer dizer que eu não tenha sentido raiva, não quer dizer que eu não tenha ficado com medo, não tenha ficado triste, que eu não tenha chorado. Pelo contrário, isso aconteceu muitas vezes. Mas o pano de fundo de tudo isso era um lugar de muita tranquilidade, sabe? De estar muito, muito sereno, observando esse estado, de observando as coisas, observando como eu vou reagindo, né? A minha ideia, ao falar sobre isso, é talvez ajudar cada uma de vocês a acessar esse lugar, né? Por referência mesmo, sabe? Por referência, por ressonância, por observação de si, que é um lugar interno, assim, eu gosto de pensar, assim, às vezes uma imagem ajuda a gente a compreender melhor, né? Uma analogia, assim. É como se a gente fosse mergulhar no mar, né? Então, pegar um mergulhador, assim, o mergulhador ele pega um barco, ele vai até o alto mar, aí ele chega lá no alto mar, ele coloca sua roupa de mergulho e ele mergulha, né? Aí ele mergulha e ele fica lá, né? Porque é isso que ele foi fazer, né? Ele foi lá mergulhar, ele não foi lá para descer e voltar, né? Então ele mergulha, ele tá mergulhando, aí ele fala, nossa, olha ali, um cardume de peixes. E aí ele segue, ele não vai falar, não vai subir para contar pro pessoal do barco que ele viu um cardume de peixes, né? Ele fica lá, ele mergulha, ele fica lá. Nossa, cardume de peixes aqui. Ele olha e fala, nossa, olha ali, mano, uma tartaruga. Ele vai, ele observa aquela tartaruga. Ele decide ir um pouco mais fundo, e um pouco mais fundo é um pouco mais escuro. Talvez dê um pouco de medo. Nossa, mas aqui é mais escuro, tem menos luz aqui. E aí ele vai mesmo assim, ele observa, ele registra aquilo que ele tá percebendo. Talvez ele vai um pouco mais fundo e descobre que tem um navio que afundou ali, que está naufragado. Ele mergulha naquele navio, e ele abre a escotilha do navio e ele descobre que tem coisas lá dentro, descobre que tem um quarto, aí abre o quarto, descobre que tem uma gaveta. Tá conseguindo entender? É um processo de mergulho, assim, né? De navegar e de perceber e de, nossa, tô com medo de estar aqui. Mas o que tem aqui? Né? O que existe aqui? E aí observar esse medo e ficar. E aí vai indo tão fundo, que chega um momento que ele encontra uma caverna. E nessa caverna, ele entra na caverna e descobre que ali tem ar. Por algum motivo, ali não tem água, tem ar, e ele está lá, ele consegue botar a cabeça para fora e ele fica em paz ali. No fundo do oceano, na escuridão do oceano, na escuridão das profundezas das águas, ele descobre que tem um lugar ali. Foi o que eu descobri. Mergulhando muito profundo aqui, observando todas essas coisas que tem dentro, todos os medos que vinham, todas as raivas, todos os sentimentos que eu não gostava, que eu negava, que eu rejeitava, que eu não queria olhar, tem um lugar lá dentro de muita tranquilidade. E aí, se eu mantiver a minha consciência ali, posicionada naquele lugar, observando todo o resto daquele lugar, eu consigo sentir paz, apesar de ver o tubarão passando, apesar de ver a confusão acontecendo, não tem nada que possa acontecer ali, naquele lugar, né? E eu acho que esse que é o desafio que a gente tem de encontrar esse centramento o tempo todo, de encontrar um lugar interno, de tranquilidade interna, que modifica a forma como a gente olha para tudo, sabe? Para que não tenha que mudar a circunstância externa para que eu me sinta bem, mas que apesar de tudo que acontece, eu me sinto bem. Porque se eu precisar que as coisas se modifiquem para que eu fique bem, eu vou passar a vida inteira sofrendo, porque eu não tenho controle sobre tudo aquilo que acontece, né? Então, é um ato de muita humildade, eu acho, a gente se render diante da grandiosidade da vida, saber que a gente não tem essa capacidade de controlar as coisas, aceitar as coisas como elas são, mas encontrar uma forma de aceitar essas situações de uma forma que deixa a gente bem, sabe?
e não que faça mal para a gente. Eu acho que esse que é o desafio. Como é que a gente consegue ficar bem diante de todo esse caos, né? E aí o desafio é sustentar esse lugar. Então eu acredito que às vezes a gente está lá, estou bem e puf, estou aqui, estou falando para vocês vão falar, nossa, Gustavo é uma calma, uma tranquilidade. Daqui a pouquinho eu vou conversar com alguém aqui que vai pisar no meu calo aqui, vai falar alguma coisa que eu não gostei de escutar e opa, se eu não prestar atenção, vai vir um comportamento automático, uma resposta atravessada, um tom de voz um pouco mais alto. Então eu preciso prestar atenção, né? Vigiar e orar, já dizia o mestre ali, né? Então, prestar atenção o tempo inteiro, prestar atenção ao que está acontecendo, assim, a como eu tô lidando, como é que eu estou reagindo, né? O que tá acontecendo comigo o tempo inteiro, mas sempre prestando atenção em onde eu estou posicionado, qual é o lugar de ancoramento da minha consciência. E aos poucos eu vou destacando esse lugar de observador, né? Observador de mim mesmo, conseguindo me observar tão bem, entendendo essa voz que tem dentro da minha cabeça que fala sem parar e que não sou eu. Isso é outra coisa que é importante a gente conseguir reconhecer, né? É que eu não sou essa voz na minha cabeça. E como é que eu sei que não sou essa voz na minha cabeça? Porque eu estou percebendo essa voz na minha cabeça, porque senão eu não estaria percebendo se eu fosse ela. Então eu estou além dela, né? É um espaço anterior a essa voz, porque eu consigo perceber o falatório. E se eu percebo o falatório, quanto mais eu percebo ele, mais eu vou me distanciando dele. E aí fica um pouco mais fácil de perceber. Agora, quando eu paro de me observar, eu vou me identificando com aquela voz, aí eu começo a reclamar junto com ela. Ela me domina e eu estou reclamando junto com ela, e eu acredito que eu sou ela, e eu passo semanas, meses até esquecendo que eu não sou ela. Que eu não sou essa voz. Que eu sou aquela que percebe, sou aquele que percebe. Né? Para mim, esse é o autoconhecimento que eu gosto de trabalhar, assim, de como é que eu faço para ficar em paz o tempo inteiro. Né? Se eu quero viver num mundo de paz, se eu quero a paz mundial, como é que eu faço para contribuir para isso? Como é que eu posso fazer para não ser um vetor de violência? Né? Como é que eu posso fazer para que os meus atos, os meus gestos, os meus passos sejam dados a partir desse lugar de paz, de tranquilidade? E aí eu vou corrigindo os meus atos, sabe? Um processo de auto-observação, auto-lapidação e aperfeiçoamento. Significa o quê? Eu perceber os comportamentos que eu sei que não foram legais. Aquela resposta atravessada que eu dei, aquele tom de voz que eu subi, aquela coisa que eu ignorei, aquela mensagem que eu podia ter agido de uma forma diferente. E aí eu vou no compromisso diário de melhorar isso, sabe? De, amanhã eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi hoje. Mas, de repente, eu atrasei para o encontro. Aí, fala, aquilo me faz mal. Né? E todo mundo tem dentro de si esse discernimento, que é essa capacidade de sentir algo e falar, putz, aqui, fico chateado. Né? Sinto culpado. Para que serve a culpa? Né? A culpa é só um direcionador para falar, então, beleza, ajusta aí, na próxima. Não na anterior, porque não dá, né? Na próxima. Cheguei atrasado. Justo. Né? Gustavo às vezes manda mensagem, eu demoro para responder, falo, cara, desculpa, demorei para responder aqui. Ele fala, não, tá tudo bem e tal. E eu sei que por ele tá tudo bem, mas por mim não, entendeu? Por mim não, porque eu não quero ser essa pessoa que demora tanto para responder, eu quero poder responder mais rápido. Mas ainda não tenho as habilidades físicas para isso, talvez, porque eu me perco, me confundo, deixo para depois, esqueço e tal. Então, beleza, esse é o processo do ser humano, né? De ir aprendendo, de ir se aperfeiçoando, e aprender a lidar com a matéria aqui, aprender a lidar com esse corpo, aprender a lidar com a quantidade de informações. Então tem coisas que eu esqueço, né, de fazer. Às vezes eu, sei lá, tenho a disciplina de deixar meu quarto sempre organizado, às vezes fica desorganizado. Por que fica desorganizado? Depende de quem fica organizado. Depende de mim só. Por que eu não fiz? Porque eu não consegui. Mas por que eu não consegui? Porque aquele dia eu fiquei com preguiça. Porque aquele dia eu, sei lá, marquei muitos compromissos e aí não tive tempo. Mas eu vejo, será que eu não tive tempo ou é uma desculpa que eu estou dando para mim mesmo de que eu não tive tempo?
Então, esse é o processo, é muito doido, né? Vocês podem achar que eu sou meio doido, mas eu estou o tempo inteiro observando o que eu estou fazendo e percebendo como é que eu posso melhorar, entendeu? Pô, eu estou aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu estou com duas xícaras aqui, ó. Porque eu esqueci uma aqui e eu peguei outra. Eu não devolvi lá na pia, né? Eu peguei outra igual para pegar meu chá aqui. Aí eu falei, oh, por que tem duas aqui? Porque eu esqueci aqui. Então, na próxima, eu não quero nunca mais fazer uma live ou participar de um evento com dois desses negócios aqui na minha mão, entendeu? Tem que ter um só, o outro tem que estar lavado na pia, né? Ou no armário já, guardado. Entende? Pode parecer pouco isso, mas eu acho que é a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Né? O cuidado que a gente tem com uma informação, com uma atividade, ela influencia todas as outras que a gente faz. Então, se eu deixo de responder o Gustavo, não é só o Gustavo que eu estou deixando de responder, é mais um monte de gente, um monte de situações em que eu deixo para depois. Vou deixar para depois não é só na mensagem do WhatsApp, porque eu posso me enganar e falar, não, mas é porque o WhatsApp é muita informação mesmo, é isso aí e tal, mas não é, eu sei que não é isso. Eu sei que eu esqueço de outras coisas, porque eu deixo para depois, porque eu não faço na hora, porque eu não resolvo. Isso é um problema? Não é um problema. Tem gente que vive assim a vida toda, e eu posso seguir vivendo assim também. Mas eu acho que eu sei que eu posso fazer melhor, sabe? Eu sei que eu posso fazer melhor. Então, se eu sei que eu posso fazer melhor, eu quero me comprometer com o melhor que eu posso fazer. Isso vale para responder uma mensagem, para lavar a louça, isso vale para meditação, isso vale para os relacionamentos, aí vale para o trabalho, vale para um monte de coisa, né? A gente pode ir expandindo isso para outras atividades, vale para nossa atuação como cidadão político, vale para um monte de coisa, né? Mas o pequeno reverbera no macro, né? E eu tenho prestado muita atenção, assim, estava conversando com minha namorada outro dia, assim, que eu tenho aprendido muito sobre essa pandemia. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi sobre como lavar louça. Não sei se vocês lavam muita louça aí, né, ficando muito tempo em casa, mas eu lavo muita louça, assim, muita mesmo, assim. Toneladas de louça eu lavei nesse 1 ano e meio aqui, eu acho, né? Porque foi muitos pratos que eu carreguei, muita panela, então foi muita coisa mesmo. E eu falei, nossa, como a gente pode, eu estava conversando com ela, né? Como a gente pode aprender lavando louça, né? Porque eu começo a observar, assim, quando eu tô lavando ali e tal. Primeiro que às vezes me dá preguiça de começar. Aí sempre tem aquela voz que, não, lava depois, lava amanhã, né? À noite, não, lava amanhã. Tá vendo? Aquela voz, estou percebendo ela, que tá falando para lavar amanhã, mas eu sei que eu não sou ela, então eu não vou deixar ela mandar em mim. Então, beleza, eu vou lavar hoje. Aí eu vou lá, eu começo a lavar a louça ali e tal. Aí tô lavando e tal, beleza. E aí, tá quase acabando, assim. E aí, naquela panela ficou um pouquinho ali de uma coisa mais grudada. Aí dá vontade de falar assim, não tem ninguém vendo, né? Acho que não tem problema, assim, se eu não esfregar direito aqui. Mas eu tô vendo. Eu tô vendo. Então eu tô me enganando, eu não vou me enganar, né? Deixa eu fazer direito aqui. E aí, essa disciplina de fazer direito, porque eu tô vendo, porque eu tô me enganando, é algo que eu pego muito pesado comigo, assim, né? Não, vou fazer. Porque eu não quero ser essa pessoa que deixa a panela suja para o outro, que vai usar depois, né? Mesmo que o outro seja eu mesmo, também. Não quero depois pegar a panela e falar, pô, tá suja, porque eu que deixei anteriormente, né? É o karma que eu vou corrigir da minha ação passada da louça, da panela que eu não lavei direito da vez anterior, né? Então ali tem lá, tô lavando a panela e vejo aquela coisa suja e falo, pô, podia fazer melhor ali, né? Então, o tempo inteiro eu consigo perceber pequenas preguiças, pequenas mentiras que eu conto para mim mesmo, o auto-engano, sabe? Eu fingindo que eu não estou vendo algo que eu estou vendo. E a dificuldade que eu tenho de controlar o meu corpo para falar, não, vai ficar aqui, vai ficar de pé aqui, vai continuar esfregando aí, não vai colocar essa panela de lado enquanto você não finalizar essa parte aqui. O que é essa disciplina de ter uma intenção e não conseguir fazer? Sabe? Por que eu não consigo fazer? O que me faz fazer outra coisa e não aquilo que eu sei que eu quero fazer? A reta ação, a ação direta de que é isso que eu quero fazer. Então, para mim, esse é o caminho do autoconhecimento. É eu saber o que eu tenho que fazer e conseguir fazer.
eu prestar atenção, observar aquilo que tem que ser feito e conseguir mover o meu corpo para que aquilo seja realizado, né? Isso, assim, pode parecer algo muito chato, muito pesado, né? Muito rígido, muito uma disciplina oriental, né? Mas acho que vem de um lugar muito, assim, de uma aventura mesmo, um desafio que eu tenho me proposto a fazer para melhorar, para eu me aperfeiçoar, para me tornar uma pessoa melhor, né? E aí é gostoso ver quando, pô, que legal, aí tinha uma hora que se torna um hábito que eu nem tenho mais essa preguiça de lavar as coisas, de lavar a louça, nem fico mais com vontade de deixar aquele restinho de comida lá. Eu dei esse exemplo, mas isso eu não faço mais, tá? Mas já aconteceu muitas vezes. E é gostoso saber isso, né? Saber, pô, que legal, estou conseguindo evoluir. Mas, sobretudo, não apenas evoluir nas habilidades físicas, né, de conseguir fazer as coisas, mas de ter muito, muito destacado essa capacidade de se auto-observar e de agir em alinhamento e com coerência àquilo que eu sei que é o certo, né? O que eu sei que é o certo? É esse discernimento. Porque quando eu não faço, eu sinto culpa, né? Quando eu não faço, eu sinto vergonha de mim mesmo. Quando eu não faço, eu sei que eu, pô, fico frustrado comigo. Então eu observo a culpa, a vergonha, a raiva, a frustração, a irritação como formas de me ensinar, né? De me empurrar para um caminho melhor, assim. Quando eu me desentendo com alguém, eu fico chateado por ter me desentendido com alguém, por não ter tido a capacidade de compreender aquela pessoa, por não ter conseguido me conectar com ela de uma forma a ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão, né? Quais são as virtudes que eu posso desenvolver a cada momento e a cada relação, né? Então eu acho que a partir desse espaço assim de percepção interna muito bem destacada, desse compromisso individual com a caminhada de autoaperfeiçoamento, essa disciplina de se colocar disponível para isso, e também aprendendo a viver sendo mais gentil comigo mesmo, né? Não me cobrando se eu não acordei cedo para fazer aquilo que eu queria fazer, se essa semana eu não meditei, se essa semana eu briguei com meu cachorro, se essa semana as coisas não saíram como eu gostaria, tá tudo bem também, né? Tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo que, enfim, não nasci sabendo, né? Tô aprendendo e é gostoso esse lugar de não saber. Eu tava comentando hoje com a minha irmã que a gente tô passando por algumas situações meio diferentes na vida, assim, que agora que a gente tem esse cuidado todo com meu pai, né, que tem levado a gente muito para hospitais e tal, conversado muito com os médicos, com os profissionais, e agora a gente começou a fazer uma reforma também no sítio da família que a gente tem e tal, e são duas áreas que eu sou completamente iniciante e amador, sabe? Eu conversar com um médico, eu não entendo quase nada do que ele fala, assim, quando fala sobre termos e tal, eu finjo que entendi, mas na verdade eu não estou entendendo direito, assim. E aí hoje eu fui na loja de material de construção, assim, eu fui comprar arame, e aí o cara perguntava umas coisas que eu não sabia responder. E aí eu perguntava pro pedreiro que está fazendo a obra, ele me explicava, aí eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, assim, mas eu fingi que eu tinha entendido, sabe? Só para a conversa continuar, assim, porque se eu perguntasse cada coisa que eu não tinha entendido, a conversa não ia fluir nunca, né? Ah, tá, acho que eu entendi. Depois eu vou para casa pensando, né? Mas eu dei esse exemplo porque são duas situações onde, cara, eu não entendo disso, nunca estudei isso, não aprendi, então não tem como eu saber. E eu percebo que muitas vezes eu queria fingir que eu sabia, né? Só para não me sentir mal com uma outra pessoa que sabe aquilo. E eu gosto de me colocar nesse lugar de principiante na vida, sabe? Tem coisas em que eu sou bom, assim, que eu posso falar e que eu posso falar com propriedade, né? Áreas de estudo, coisas que eu já vivi, assim como eu estou falando com vocês aqui sobre isso que eu estou escrevendo, porque são coisas que eu vivo, né? Então eu conheço, mas tem coisas que eu não conheço. Então me colocar nesse lugar de não saber, de não conhecer, de estar sempre aprendendo, de uma área nova, uma descoberta nova, né? E sem precisar ser aquela pessoa que sabe, sem precisar ter resposta, saber perguntar e estar nesse lugar de iniciante, eu acho que é uma forma muito bonita de se viver, porque me conecta com a criança que eu já fui, sabe?
que tem a pureza, a curiosidade, a inocência. Então, eu acho que é importante a gente poder desenvolver essa capacidade de viver dessa forma, né? Se auto-observando, entendendo as nossas fraquezas, entendendo o que a gente pode melhorar, indo atrás dos nossos sonhos, seguindo para aprender, né? Porque esse mundo é algo muito complexo, muito desafiador e muito maravilhoso também. Muito maravilhoso viver nesse planeta por tanta coisa que tem, assim, para a gente fazer, para a gente aprender, tantas pessoas incríveis para a gente conhecer, tantos sabores para a gente provar, né? Tantos lugares para a gente ver, tantas paisagens maravilhosas, tantas sensações, assim, tem muita coisa boa para a gente viver. E que a gente saiba viver pela dor também, né? Aprender a beleza que tem no luto, né? Que tem no sofrimento, que tem nas dificuldades, né? Vem essa força. Então, eu falei muito aqui, falei bastante, e se deixar eu fico falando aqui, mas eu quero escutar um pouquinho vocês também mais, talvez responder algumas perguntas e tal. Mas eu tenho esse rezo aqui para que a gente saiba aproveitar essa vida, sabe? Para que a gente saiba desfrutar dessa experiência que é muito fantástica de aprendizado. Que esse lugar eu acredito que é o lugar mais incrível do universo. Por isso que a gente veio para cá, né? A gente escolheu vir para cá, porque é muito maravilhoso viver tudo isso. Apesar de doído, é sofrido, mas tem tanta coisa bonita nisso tudo e eu consigo reconhecer, né? Que me faz sustentar esse encantamento com a vida. Então eu quero finalizar essa fala agora fazendo uma música que fala sobre isso, fala sobre esse novo olhar para a vida. É uma música que eu fiz, que eu compus uma vez para uma amiga que estava nesse processo de acreditar que existia um mundo diferente daquela que ela conhecia, né? Essa música se chama Um Novo Olhar e eu vou cantar aqui para vocês, tá bom? Te levar para ver o mar, vou te mostrar um novo olhar, vou te levar para ver o mundo como eu vejo, como eu gosto de enxergar, vou te chamar para respirar, vou te tirar do seu lugar, vou te levar para ver o mundo por aí, vou te lembrar como sorrir, vou te chamar para escutar, vou te ajudar a recordar, vou te lembrar que existe aí dentro de ti uma canção que quer sair, vou te chamar para degustar, vou te mostrar esse sabor, vou te levar para visitar um mundo novo, conhecer o que é o amor. Nesse novo mundo você pode ser você. Você vai lembrar de tudo aquilo que já é. E ter a consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer. Nesse novo mundo você pode ser você. Você vai lembrar de tudo aquilo que já é. E ter a consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer.
te ajudar a recordar. Vou te lembrar que existe aí dentro de ti uma canção que quer sair. Vou te chamar pra degustar. Eu vou mostrar esse sabor. Vou te levar pra visitar um mundo novo, conhecer o que é o amor. Nesse novo mundo você pode ser você. Você vai lembrar de tudo aquilo que já é e ter a consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer. Nesse novo mundo você pode ser você. Você vai lembrar de tudo aquilo que já é e ter a consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer. Nessa nova história tudo pode acontecer. Nessa nova história tudo pode acontecer. Obrigado, gente. Eu quero abrir espaço aqui, né? Se o Gustavo quiser falar alguma coisa, ou se a gente abre aqui para umas partilhas, enfim, tô aqui disponível para te bater um papo. Eu tô aqui só admirando a beleza do momento. Como você traz uma fala muito verdadeira, Gustavo. A gente sente, né? Eu sinto pelo menos que não é um dito da boca para fora quando você fala, até anotei aqui, né, na beleza que existe na dor. Eu lembro quando a gente teve com o próprio Thiago da Aine, que ele disse como assinar o pacote da NET, né? Eu quero o pacote completo, eu quero todos os canais, não quero só metade, né? Quero a vida como um todo. E aí eu vou deixar aberto para quem quiser comentar. Tanta coisa bonita. Te agradeço muito. Posso falar? Então, eu achei bem interessante, assim, a tua fala, quando você diz, assim, que nós somos iniciantes, né, que estamos aqui, se colocar nesse lugar de iniciante, e hoje mesmo tive uma experiência, assim, eu ajudo algumas doações, e daí hoje eu esqueci de responder uma das pessoas que queria doar alguma coisa, e ela me atacou demais, assim, né? Nossa, isso é um reverso de uma pessoa boa, não sei o quê, que não responde, não teve respeito, enfim. Eu fiquei metade da manhã, assim, meio tonta, né? Com essa mensagem, assim. Mas eu algum tempo para cá, eu acho que esse curso, assim, está me ajudando muito nesse sentido, não entrar no ego, né? E entrar um pouco nisso que você falou, Gustavo, de se colocar como alguém imperfeito, alguém que estou tentando fazer o meu melhor, mas sou falha. E foi assim que eu respondi, pedindo desculpas, e
né, e pela falha que eu tive nesse sentido de não responder, né, me perdi nas mensagens, tantas que eu recebi ali, acabei não respondendo a dela, e sei que também se colocar no lugar do outro, né, no sentido da empatia um pouquinho, né, que será que essa pessoa está vivendo, né, para estar com tanta raiva, assim, que uma mensagem, uma falta de uma resposta imediata, chegar a atingir tanto uma pessoa, né? Então, tentei entender um pouquinho o que se passava por lá, mas eu acho que a tua fala vem bem de encontro, assim, o que eu estou tentando vivenciar, né? Estou aqui como aprendiz, né? Se colocar aqui como alguém que está aprendendo, né? Depois da fala dela, eu também quero aprender com essa fala dela, né? No sentido assim, vou ficar atenta agora a todas as mensagens, né? Porque às vezes não custa, né, você responder uma pessoa, olha, eu vejo depois, sei lá, né? Enfim, eu passei o dia mais atenta, pelo menos no que se refere a essas coisas de mensagem, e que às vezes alguém que quer fazer uma pequena doação que seja ali, que para mim, recebi mais de 10 mensagens sobre quem queria ajudar, é tudo que ela tem naquele momento, né? Como se eu tivesse, talvez, menosprezado o que ela queria fazer, né? Mas, enfim, me tocou o que você disse, sabe? No sentido de aceitar a minha imperfeição, né? Que foi esse meu movimento, né? No sentido de eu tenho coisa para melhorar mesmo, né? Mas também me colocar como uma aprendiz, né? Sempre uma aprendiz. Então, gratidão, assim, acho que fechou um pouco da Gestalt hoje para mim aí do que aconteceu comigo aí, tá? Obrigada, Gustavo. Obrigado ainda, Mara. Obrigado por compartilhar. Esse exemplo é muito bom para a gente compreender esses mecanismos de lidar com o ego, né? E que desperta raiva de repente, assim. Então vamos pensar, se você está lá curtindo o seu dia numa boa, tá tudo legal, aí você abre o seu e-mail e tem lá uma pessoa te descascando ali, falando mal de você, né? Aquela pessoa está sentindo muita raiva, né? Porque ela, obviamente, jogou aquilo. Mas aquela raiva foi projetada em você de uma forma que você, nossa, dói, né? Machuca, né? E aí, só que você se conhece, você sabe que você não é essa pessoa que ela tá achando que você é, essa pessoa ruim que ela acha que você é. Você sabe que não é. E aí a tendência é eu vou responder aqui, eu não vou deixar barato isso aqui. E aquela raiva que você recebeu, você joga de volta nela e aquilo vira um bate-boca de repente, sabe? Se antes de você responder aquela mensagem, antes de você já dar aquela réplica mais agressiva do que a dela, né? Escuta aqui, você sabe com quem você está falando. Se você entrasse nessa, aí você entrou para o caminho que é do ego, assim, por quê? Porque quem é esse eu que está tão doído por essa mensagem, né? É o seu eu verdadeiro, o seu eu sou, o seu eu superior, a sua parte divina, que é compreensiva, que é compassiva, que é tolerante, ou é aquele eu pequenininho ali que não quer levar desaforo para casa? Né? Então, se nesse intervalo você conseguir, antes de responder, observar aquilo e falar, opa, não sou eu. Então, quem é esse eu? É o meu ego, né? E aí, você consegue olhar para outra pessoa e falar, não, mas peraí, por que essa pessoa mandou essa mensagem? Porque já não é mais aquele ego querendo responder, é uma outra perspectiva, um outro eu, mais ampliado, maior, olhando para aquela situação. Eu vou responder isso aqui de uma outra forma. Deixa eu pensar, antes de responder, deixa eu pensar um pouquinho. Talvez essa pessoa esteja com muita raiva, né? Talvez ela esteja passando por muita dificuldade e tal. Né? Deixa eu rezar por ela. Deixa eu acender uma vela aqui para ela, deixa eu mandar boas energias, deixa eu falar, deixa eu telefonar para ela que seja. Né? Quantos conflitos eu já evitei telefonando para uma pessoa que estava com muita raiva de mim, ou chamando para conversar. E a pessoa é desarmada, né? Porque, nossa, não, tudo bem, desculpa, não sabia. Ela estava naquele processo de gatilho dela. Então, um exemplo muito maravilhoso, assim, para conseguir compreender como a gente consegue prestar atenção a como a gente sente, prestar atenção nas nossas emoções, né? Às vezes eu posso continuar aquela raiva mesmo assim, mesmo compreendendo, eu estou com raiva porque ela foi grossa mesmo, porque ela foi mal educada, assim. Eu vou pegar aquela energia para eu ser uma pessoa melhor, né? Para eu fazer alguma coisa a respeito, para eu trabalhar, para eu produzir, para eu usar a energia que foi criada ao invés de devolver na forma de agressão, né? Então, maravilhoso. Obrigado por compartilhar.
Gustavo, Oi, Lúcia, pode falar. oi, adorei o seu jeito de falar, a sua calma, a sua serenidade. E eu queria fazer uma pergunta. Você falou na autoobservação, né? Como não cair na tentação do autojulgamento? Porque a gente vai vivendo nessa observação, né? A gente também pode cair nessa armadilha de ficar se julgando, né? Se a gente está num processo de aprendizagem, né, e de constante evolução, e tem o seu propósito definido, né, propósito que eu digo, tem as boas intenções definidas, né, como não entrar nessa armadilha, né, de ficar se julgando a partir dessa autoobservação? Eu gosto sempre de perguntar quem é esse eu que está falando isso dentro de mim. Então, quem é esse eu que está julgando a mim mesmo? Se não o meu ego. Porque tem uma parte, assim, eu tento chegar na minha parte mais compreensiva, mais compassiva, a minha parte mais parecida com Deus, sabe? Aquela parte mais crística, que seria o Cristo em mim, assim, Jesus em mim, não ficaria me punindo dessa forma, né? Se eu pensar, ele não ficaria me punindo. Essa minha parte mais sabedoria não ficaria julgando, apontando o dedo, pô, você é um merda, porque você fez isso aqui, olha como você é ruim e tal. Não tem isso em mim, nessa parte mais divina. Existe nesse fragmento do meu ego, que quer ser visto, que quer ser escutado, né? Eu falo, não, mas não sou eu isso que está julgando. E aí, a partir do contato com essa parte anterior a esse julgamento, é observar o observador, sabe? Você vai se observando, e você vai indo cada vez mais distante. Antes, isso, é anterior a isso. Você vai entrando no lugar de observar a si mesmo e falar, não, então eu estava no auto-engano, achando que eu estava me observando, mas não estava, entendeu? De novo. Essa armadilha do ego espiritualizado, muitas vezes, né? De achar que, eu sou superior àquela pessoa que sente raiva. Nossa, a Lúcia sente raiva, eu já passei por isso, já não sinto mais. Esse eu que fala que já não sente mais raiva, não é esse observador desse lugar puro, é o ego querendo comparar, achando que a evolução é uma competição, né? A espiritualidade é uma competição. Então, se eu observar esse auto-julgamento, eu vou perceber que vem de um lugar também ainda do ego. Eu tenho que ir mais atrás. E aí, quando eu me conecto com esse lugar mais puro, mais sábio, mais divino, eu consigo ser gentil comigo mesmo. Né? Eu consigo ser gentil comigo mesmo. Aí eu lembro que eu estou aprendendo. Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Na próxima vez eu vou dar o melhor para melhorar, sabe? Não ficar chicoteando assim, não, tá tudo bem. Me acolher, tá tudo bem, vai. Tá tudo certo. Na próxima vez eu me comprometo a fazer melhor na próxima vez. Respondi? Respondeu. Obrigada. Obrigado, muito, muito boa essa pergunta. Nívia. Posso comentar, Gustavo? Claro. Então, vamos lá. Ressoou muito sua fala aqui, muito, assim. Eu acompanhei, assim, o seu processo com seu pai. Recentemente é uma coisa que está acontecendo aqui comigo também, acompanhando meu pai, não por uma situação de Covid, mas uma outra situação de saúde também. E é impressionante como é que a gente descobre. Eu perdi minha mãe com câncer, minha sogra também. E é interessante que quando a gente está diante de situações que são situações limites do que a gente conhecia, vem essa paz muito grande, porque, sei lá, você está diante de uma situação que ali você não tem por onde correr. E aí fica tudo muito claro, né? Então, você foi falando, me veio uma situação com a minha sogra, por exemplo, que quando a gente descobriu que ela estava doente, eu peguei um avião, fui lá encontrar com ela, crente que a gente ia conversar sobre espiritualidade, que a gente ia rezar, enfim, juntas ali. Aí eu cheguei de coração muito aberto, assim, muito vibrando o amor que eu tinha por ela, e falei assim, eu tô aqui pro que você precisar. Aí ela falou assim, que bom, então vai lá para a cozinha e faz almoço para essa galera toda que tá aqui.
Tinha umas 10 pessoas na casa. E eu não sou uma pessoa prática, né? Mora aqui eu, meu marido e meu filho, panelinha pequena e numa cozinha e ela era a pessoa prática, assim. Mas naquela hora eu não pensei, eu fui para a cozinha, e aí eu conversando com ela, assim, eu descobri que como ela estava doente, o pessoal estava fazendo uma comida muito sem graça lá para ela, porque tá doente e tal, enfim. E aí ali naquela cozinha, eu não sei como, eu descobri panela, as coisas foram acontecendo porque eu não estava pensando ali. E tudo se fez e aparece a pessoa certa, e o que você não sabe, você pergunta, a coisa acontece, né? Então, em vários momentos do tratamento dela, e depois veio a minha mãe, que perder a mãe não é uma coisa muito fácil, assim, acompanhar a passagem e tal, mas eu vi, às vezes, uma situação de consultório, e eu era responsável pelo tratamento dela, e o médico falava assim, agora tem que internar. E aí você tá ali, você sabe que o hospital, às vezes você não vai ver de novo, mas vem uma presença, assim, de perguntar, tá, mas tem que internar agora, ou ela pode comer alguma coisa, ela pode dar uma voltinha, e aí a gente vai vivendo o presente ali, né? Então, desse lugar, dessa paz que a gente dá o passo a mais, eu conheço, não consigo sustentar, mas assim, eu sei, ressoou o que você estava falando ali. O grande desafio que eu estou tendo agora, e aí eu queria discutir um pouquinho assim, que nessa caminhada do autoconhecimento eu descobri que quando a gente compra o pacote completo, a gente começa a tocar no que a gente acha que é aquela vergonha, que você não tem coragem de falar para ninguém, quando você fala e você escuta do outro muita compaixão, e eu já passei por isso, aquilo ali vai ficando mais leve. Aí você vai lidando com a culpa, mas foi falado muito aqui da raiva. E a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente vai acessando esses lugares, eu tenho lidado com uma raiva que é de um tamanho descomunal. E quanto mais você toca na... E aí, às vezes, você está indo bem no seu processo, mas você começa a tocar em umas coisas e aí você volta. Porque você fala, que é isso, né? Que bicho é esse, assim? E aí eu queria que você... Porque é uma coisa que me interessa agora, assim. Como que você lida com a sua raiva? Porque hoje mesmo, uma situação muito prática, hoje à tarde, eu tinha conseguido ir além de uma coisa, eu tinha aceitado um convite, eu imprimi os artigos que eu tinha que ler, e aí meu filho não fez uma coisa que eu queria, porque ele tinha que estudar ciências lá, e na verdade eu queria ficar em paz para ler meu artigo. Eu tinha escolha clara entre ir lá encher a paciência do meu filho e fazer o que eu precisava fazer, e eu não dei conta. Fui lá e a gente brigou, e foi aquela coisa assim. Eu falo, caramba, você tá ali, você sabe que você vai reagir, você sabe o que você vai falar, você sabe o que o outro vai fazer, e a raiva tá ali. Então, assim, tá difícil lidar com a raiva. Eu queria te escutar um pouquinho sobre a raiva, principalmente. Primeiro, gratidão pelo seu depoimento. Dá para sentir a força que você conseguiu acessar pela experiência da tua mãe, por essa experiência toda de ser uma pessoa cuidadora, né? Que é uma das qualidades mais bonitas do ser humano, eu acho. A chance de cuidar de alguém, né? E as mulheres fazem isso tão bem, né? Tem isso muito mais bem trabalhado do que os homens, que tem que desenvolver mais ainda. Então, gratidão por compartilhar. Sobre a raiva, o que eu entendi, tá? Sempre que eu responder uma pergunta, eu vou falar a partir do meu entendimento, da minha experiência, e não como sendo a verdade, aí cada um faz o filtro, assim, do que faz sentido e o que não faz, tá? Eu entendi a raiva como uma energia que todo mundo tem, todo mundo carrega dentro de si, tá? Não tem nenhum ser humano que não tenha. Algumas pessoas se desconectaram dela, né? Aquela pessoa que, não sinto raiva, na verdade ela se anestesiou e escondeu ela em algum lugar dentro de si. Eu era essa pessoa, que sempre fui o bonzinho, sabe? O bom filho, não sinto raiva de ninguém, né? Não, tá tudo sempre bem e tal, sou compreensivo e tal, mas no fundo eu coloquei a raiva numa gaveta e tranquei, assim, e aí chegou um ponto que ficou insustentável, né? E eu precisei dar vazão àquilo, e toda vez que acontecia algo que me dava muita raiva, eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu passei a vida inteira ignorando e não aprendendo a lidar com ela. Então, o primeiro passo foi aceitar que eu tinha raiva. Aceitar que eu também tenho raiva. Todo ser humano tem, eu também tenho, né? Beleza, se eu tenho raiva, quando eu sinto aquela raiva, o que eu faço com ela?
E aí é encontrar formas de canalizar a raiva, de canalizar essa energia. Como é que você dá vazão a ela, sabe? Como é que você dá vazão àquela energia para não ficar represada em você? Porque se ela ficar represada, é uma energia de fogo, assim, que vai explodir, entendeu? É pólvora, sabe? Então você precisa fazer aquela energia fluir, né? De diferentes formas. Pode ser falar com alguém, pode ser xingar, pode ser gritar, pode ser dançar, pode ser escrever. Às vezes eu tô com raiva e eu escrevo. Aí quando eu escrevo, parece que parte daquela energia já foi na escrita ali, ficou no papel, sabe? Às vezes é falar. Vou dar um exemplo. Hoje, então eu fui levar meu pai numa consulta médica, fui levar junto tava eu, meu pai e minha irmã, a gente foi junto, né? E aí a gente chegou no prédio, meu pai tá em cadeira de roda, e aí eu fui manobrar a cadeira de roda, assim, para poder passar no portão, só que eu andei meio de costas. No que eu andei de costas, eu quase tropecei numa pessoa mais velha que estava atrás, assim, né? Era um velhinho, bem velhinho, assim, cabelo branco e tal, mas ele foi muito agressivo comigo, assim, de falar, você tem que prestar mais atenção, porque olha aqui e tal. Mas, pô, eu tava tentando manobrar o meu pai na cadeira de roda, sabe? A forma como ele falou foi tão agressiva comigo, assim, que eu senti muita raiva, assim, eu olhei, eu fiquei assustado, assim, na hora eu demorei para entender o que estava acontecendo, de por que eu estava sentindo aquilo e tal, e aí ele foi embora, e aí eu segui andando, assim. Aí o que eu fiz? Eu cheguei para minha irmã e descarreguei aquilo com ela. Em vez de xingar ele, eu cheguei e falei, pô, cara, nossa, tô com muita raiva daquele cara, que otário. Que otário aquele cara, pô, o cara babaca falar daquele jeito ali. Eu não falei para ele aquilo, sabe? Não falei, você é um babaca, você é um otário, porque aí era um problema. Mas eu dividi aquela energia com uma outra pessoa que consegue me acolher, que é a minha irmã, no caso, entendeu? Então ela foi o container para onde eu direcionei aquilo, e depois eu estava leve. Se eu não falasse nada para ninguém e guardasse, aquilo ia ficar ainda ali engasgado, sabe? Engasgado. E talvez eu fosse a pessoa que ia reclamar do cara que quase tropeçou em mim depois. Que talvez pode ser aquilo que tinha acontecido com aquele senhor. Talvez ele já estivesse engasgado de um monte de coisa que ele guardou e eu fui o canal para ele dar vazão àquilo. Entende todo esse mecanismo? Né? Então tem gente que, assim, tem muita raiva da vida, sabe? De uma vida muito sofrida, uma vida muito doída, ali, ancestral, assim, uma raiva muito grande. E não tem como canalizar, e canaliza da forma errada. Canaliza na forma de comentário nas redes sociais, né? São os haters, canaliza na forma da política, é muita raiva. Então, se a gente souber usar essa energia, a gente consegue ficar mais leve depois para interagir. Por que eu estou em paz aqui com vocês? Porque eu descarreguei essas coisas que vem acontecendo comigo. Eu tenho ambientes para fazer isso. Rede de apoio, às vezes é um amigo para ligar e falar, cara, você tem mesmo para me escutar? Que eu estou precisando falar sobre uma coisa aqui, aí você fala, estou bem mais, agora estou mais leve. Aí eu chego aqui para falar e estou com uma energia boa, sabe? Se eu não falasse, talvez eu ia ficar meio enroscado, e vocês iam até sentir que eu sou uma pessoa meio raivosa, porque na verdade eu estava só com a energia. Entendeu? Faz sentido? Muito. Tá? Muito. Outra coisa, assim, às vezes mexer o corpo, sabe? Sai correndo, vou correr na rua, pego a enxada, gosto de cuidar da terra, pego a enxada e fico arrebentando a terra com a enxada ali, e aí senti menos raiva. Mas para mim falar é bom. Eu me curo muito pela fala, sabe? Então a fala me ajuda muito a lidar melhor com isso. Perfeito. Socar um travesseiro é bom também. Conexão é uma coisa engraçada, né, Gustavo? Porque quando você começou a falar, a resposta, eu estava escutando o que você estava falando e já me veio a segunda parte que você falou, assim, de movimentar o corpo, né? E me veio isso aqui, assim, eu ia me dedicar mais a uma atividade mental e precisando, né? Pandemia, a gente está muito dentro de casa, assim, então, muita gratidão. Já foi um encaminhamento aqui, porque eu estou sentindo. De movimentar o corpo também, deixar isso sair, né? Com um movimento maior, assim. Uhum. E tem as coisas que acontecem agora, por exemplo, você pode estar com uma raiva de algo que aconteceu agora, meia hora atrás, e tem coisa que vem de muitos anos, né?
que está no corpo já está incrustada ali, né, na carne ali. Então a gente precisa, sabe, mexer o corpo ali para soltar aquilo, e em processo de muito tempo, né, de liberação. Então não é algo que é uma vez só e resolveu, né? É constante. Uhum. Mais alguém? Eu cheguei tarde na reunião, mas boa noite, né, primeiramente. Mas esse assunto da raiva, né, o Gustavo Arndt sabe que eu já falei outras vezes, que é um assunto que eu me identifico, que eu começo até a rir quando a Nívia fala, porque eu me enxergo muito nela, e eu tenho tido várias questões, principalmente no trabalho, porque eu trabalho na mesma empresa há 25 anos, então eu estou numa fase que eu estou com muito conflito, né, de aquelas coisas que tu já espera que acontece, que sempre acontece daquela forma, e aí tudo irrita. Está naquela fase que tudo parece que irrita, as pessoas, tudo vira um problema, né? Então, comentei na outra vez que às vezes agora estou na fase que eu trabalho no setor que é todo envidraçado, assim, eu quebro um celular por dia na minha mente, jogando naquela parede, parece que até que eu não quebrar uma vidraça inteira, eu não estou contente, porque eu estou conseguindo segurar, né, como você falou, de não falar para a pessoa, não que eu consiga sempre não externar o meu não contentamento, porque também eu parei de querer agradar a todos, né, mas eu tento segurar um pouco, porque eu sei que se eu vou e machuco, e eu sempre me arrependo. Só que também não adianta se arrepender se a gente não tentar mudar isso dentro, né? Então, e aí às vezes eu estou também nesse conflito agora de, poxa, será que realmente deu esse trabalho que eu não posso mais ficar aqui, que isso está me modificando? Ou a pior hipótese, que é aquela que eu acho que é a mais verdadeira e me dói, que até que eu não aprendi a lidar com isso, é essa escola que eu tenho para aprender. Então, eu estou muito conflitando no momento com isso, do tipo, o que me tira tanto do eixo, se essa escola que eu tenho, como dar conta, né? Que é um pouco do que você falou, e eu gostei muito desse exemplo do falar, né? De daqui a pouco falar com alguém e não falar para a pessoa diretamente, porque ela vai receber aquilo de uma outra forma, embora você possa ter falado da mesma maneira, mas, né, existe esse conflito hoje. Então, a raiva, quando entrou na questão aqui, eu já me identifiquei, porque realmente é algo que no momento está difícil segurar. Muito bom, Daniel. Essa é uma questão que acho que muita gente se identifica, que é estar num lugar ou numa situação e ficar na dúvida se deveria estar lá, o que eu tenho para aprender com isso, por que eu estou lá ainda e tal. Então, a primeira coisa, assim, que eu sinto de dizer é que não tem certo ou errado. É para a vida isso, na verdade. Não existe certo ou errado, porque a busca por o que é o certo, o que é o errado, é o que leva a muita confusão, né? E a gente fica num loop mental, porque isso é uma programação da educação de certo ou errado, eu vou ganhar nota, vou ganhar estrelinha se eu fizer certo, eu vou ser reprovado se eu fizer errado. Então não tem certo ou errado. Então, você tanto pode sair, quanto você pode ficar, né? E os dois estão certos, e nenhum deles está errado, tá? Então, tanto faz. E aí, já que tanto faz, o que é que você escolhe? Né? E o que você escolhe é baseado no quê? Porque você pode pensar, o mais fácil então é eu sair, porque não quero mais lidar com isso. Tá bom, você vai ficar bem se você sair? Ou vai ser algo que vai te deixar pior? Né? Às vezes, por uma questão financeira, às vezes. Assim, pô, eu dei esse trabalho aqui, mas eu preciso desse trabalho, então eu não posso simplesmente jogar tudo para o ar, porque talvez a pessoa pode ter responsabilidades e tal. Então, tá bom. Então, não, se eu sair, não é a melhor opção, porque vai me prejudicar. Então, beleza. Mas eu também não quero ficar. Então, como é que eu posso lidar melhor com isso? E aí, encontrar a forma de lidar melhor ficando.
Então, será que é ficar para sempre? Então, ou eu fico para sempre ou eu saio agora? Ou será que eu posso preparar uma saída, de repente? Né? Preparar para ir vendo outras coisas, preparar uma transição, ou colocar um limite. Então, existem infinitas formas de lidar com um problema, né? Infinitas formas. É só buscar uma forma criativa que faça sentido para você, né? Que faça sentido para si. O que é que faz sentido para si é aquela escolha que quando você faz e fala, é isso. Que no fundo é aquilo que você já sabe, né? Sempre a gente já sabe. É só a gente reconhecer e aceitar aquilo que a gente já sabe. Então, não sei se respondi. Não, super. Nossa, deu vários insights, até essa questão do que é certo e errado. Estou lendo esse livro hoje, que é a doença como caminho, que eu achei esse fim de semana. E, nossa, está me dando um nó positivamente na cabeça, que fala justamente da questão da polaridade, né? Da briga contra a polaridade, mas que ao mesmo tempo não tem como ver esse mundo sem ela e como unificar, né, os polos. E aí justamente tem essa questão do certo e errado, né? O que é certo e errado. Então, quando tu falas aí, me tocou muito essa tua colocação de não tem certo, não tem errado. Então, o que tu decide fazer baseado nessa informação? Então, foi muito boa mesmo a tua colocação. Eu vejo assim, ó, quando a gente se coloca numa situação dessa, onde, tipo, tô numa encruzilhada, e aí, será que eu saio? Será que eu fico? Será que eu termino o relacionamento? Será que eu não termino? Muita gente fica nessa, e aí, né? Eu vejo da seguinte forma, assim, é uma estrada que está seguindo e tem uma bifurcação, né? E as duas estradas, elas vão se encontrar em algum momento em um outro lugar. E tanto faz, então, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. O que você não pode é ficar seguindo reto. Porque seguir reto você vai bater. Tem um muro assim, sabe? Tem um muro e aí tem um caminho por aqui, outro por aqui. Então, por aqui vai ter uma experiência e por aqui vai ser outra, né? E pode ser que você se arrependa e volte, e tá tudo bem também, né? O que você não pode é ficar na dúvida, né? Porque ficar na dúvida é o pior do cenário, você vai bater ali, né? É tipo, tem um pudim na geladeira e você fala, putz, será que eu como pudim? Será que eu não como pudim? Putz, mas se eu comer o pudim, né? Vai engordar e tal, não tô precisando. Pô, mas tava tão gostoso aquele pudim, eu quero comer. E você fica pensando, como eu não como, é o dia que você resolve comer, já estragou. Muito bom. Perfeito, muito obrigado. Coração. Elisa, você queria falar? Você que me mandou um e-mail? Foi. Ah, tá, que legal. Maria Elisa. Eu já pus no correio hoje, Gustavo. Os dois Gustavo. O Gustavo já recebeu o meu livro também. Então, sabe que eu estava nessa agora. Falo ou não falo? Vou ou não vou? Acho que bem sintonizado com o que você acabou de dizer, né? Porque eu fiquei pensando assim, que ontem eu estourei com meu marido, mas, nossa, não parecia eu, sabe, Nívia? Parecia uma pessoa, uma fúria, que também sou essa menina boazinha, sabe? Que a vida inteira queria agradar ou ser amada, né? Correspondendo ao que o outro esperava. Então, é muito difícil ver a raiva em mim. Mas, quando eu estourei com ele, eu vi que era minha criança, sabe? Que eu estava falando uma coisa tão bonita para ele, estava tão empolgada, e ele jogou um balde de água fria, como ele faz tantas vezes. Mas não era ele, né? Era a minha criança que queria brincar, que queria trazer algo alegre, e não foi ouvida, né? Mas claro que se eu ficasse só nisso, né, eu ia estar justificando uma raiva, eu acho, e fiquei incomodada por ter estourado quase que o dia inteiro, né? Aí fui caminhar. E quando eu voltei de caminhar, eu disse para ele, me desculpe. Ele disse, não, desculpa. Eu sabia que ele ia dizer isso também, que era pior ainda, né? Mas eu disse para ele, olha, acho que foi a tua vez de respirar, né? Muitas vezes eu respiro, né? E espero passar com o que você está me trazendo. Dessa vez foi você, né? E foi tão gostoso, sabe, de aceitar esse lado da criança que reage assim quando é contrariada, né? Ele disse, você não pode ser contrariada. Eu disse, às vezes eu não quero mesmo ser contrariada. Mas teve um outro nível de conversa. E ficou muito claro para mim que se eu não libero mesmo esse canal, né, como alguém falou,
que tem a raiva, que tem um lado ruim, também não passa ao lado da compaixão, do amor. Foi muito bonito. E quando eu quero falar, eu sempre fico assim, porque eu não sei se a minha criança vai agradar a quem está me ouvindo, né? E esse livro que eu escrevi, ele foi escrito pela mão da minha criança, brincando, alegre, leve, né? Cheio de passarinhos, eu amo passarinhos. E que bom que você falou, Gustavo, porque eu tenho um pouco de vergonha de falar dele, assim como se a minha criança estivesse se exibindo, né? E eu quero que ele vá para o mundo, sim, né? Que um pouquinho de mim seja visto. Gostem ou não, sou eu. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, Elisa. Obrigado pelo presente, obrigado pela partilha. Dá para sentir essa criança na tua expressão. E é muito bonito isso, né? Eu acho muito bonito, assim, quando pessoas adultas conseguem se expressar pela sua criança. É algo que eu acho que é transformador, a gente poder ver isso, né? E é algo que aquece os nossos corações e que faz a gente acreditar na bondade, sabe? Sinto isso com você. Acreditar na bondade. Obrigada. Gratidão. Mostra de novo, Gustavo. Arrumar meu fundo aqui, que esse fundo borrado não dá para ver direito, né? Não deu, quero ver. Aí. É bonita a capa mesmo. Super artístico. E o livro tá incrível também. Super agradeço, Elisa, pelo presente. Obrigada, Adorei. Gustavo. Sabe, o Gutanaka, dois Gustavo aqui, né? Quando Eu tô até falou, confuso hoje. quando você falou que queria ser um jovem sábio, né? Eu costumo dizer para as pessoas mais jovens, eu quero que você seja uma criança mais cedo do que eu, tá? Eu acho que é bem isso, né? Poder se expressar. Perfeito. Gratidão. E a Rebeca ali tá com o seu pudim ali, né? Já comeu. Só faltava você me liberar. Liberou, foi buscar. Falou Pode falar, Rebeca, pode aproveitar, se quiser falar. Não, eu estou pedindo para o Gustavo, mas para o Gustavo Arnes, se eu posso falar do meu livro, já que está falando do dela. Com Posso? certeza. Com certeza. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, eu escrevi aqui esse livro que chama Responsabilidade Curativa. Está dando para ver aí? Coloque ele um pouquinho mais perto da câmera, só para a gente... Aí eu ia até pedir em off se eu podia chamar as meninas de Brasília, né? Que é a Nívia, a Fabíola e a Sílvia, que são de Brasília, né? Para o lançamento que vai ser terça-feira, lá no Carpe Diem, do CCBB. E aqui, nada mais, nada menos, aqui atrás, quem escreve é o Gustavo Arnes. Aqui tem um comentário dele aqui atrás. E o livro trata como a física quântica, a epigenética, a medicina holística e as constelações familiares podem ajudar você a construir uma vida saudável. Então, queria apresentar o livro e dizer que o lançamento vai ser já agora no dia 31 de agosto, aqui em Brasília, lá no Carpe Diem CCBB. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. O livro está incrível também. Tive a oportunidade de ler, né? O PDF que a Rebeca mandou. É incrível. Qual horário, Rebeca? É a partir das 17 horas, Nívia. Espero você lá, hein? Eu tinha anotado o seu nome, o da Fabíola e o da Sílvia, que são de Brasília. Né, Fabíola? Espero legal, isso mesmo, Rebeca. A partir das 17, tá? É no CCBB, hein? Porque o da 304 ali fechou. Certo. Tá? E tá muito legal. Tá muito legal ali. Show de bola.
Está na Amazon, quem tiver interesse, está na Amazon, tanto o físico, o e-book e até para celular também. Obrigada, gente, pela oportunidade, tá? Muitos florescimentos, né, nessa jornada. Tem, porque começou num congresso que nós participamos juntos, eu e o Gustavo. O congresso lá teve aqui em Brasília, né, de saúde quântica, e depois o seu lá em Curitiba, o primeiro seu, né, da felicidade que eu tive lá, com a MIT, fiz a formação com a MIT, a formação em ativismo quântico, e aí fui estudar epigenética, fui estudar a neurociência e a medicina do Dr. Hammer, né? As constelações familiares, que eu já participo há mais de 8 anos, que eu participo de grupos de constelação familiar. E isso tudo começou num problema de saúde meu. Eu estava com uma artrose no joelho, já num corredor de botar uma prótese no joelho. E aí eu não me conformei com isso, fui estudar, fiz psicologia junguiana, fiz o curso de psicologia junguiana, psicologia analítica, e fui estudando e descobri que a minha artrose era proveniente de baixa autoestima. A baixa autoestima, ela destrói cartilagem. E aí a gente perde a cartilagem, e aí você vai no médico, e o médico diz que quem destrói cartilagem não recupera mais. Eu não me conformei com isso, e, na verdade, eu consegui sair dessa artrose sem tomar antibiótico, sem tomar anti-inflamatório, sem fazer a cirurgia, só com fisioterapia e a epigenética, a cabeça, a física quântica. E fui com outros processos de doença também, que tudo eu fui resolvendo dessa forma. Cancelei meu plano de saúde, eu não tenho um plano de saúde, e fui vivendo a vida de uma forma mais leve. E aí resolvi compartilhar isso tudo que eu aprendi estudando aí muito, e foi agora, nesse período do ficar em casa, né? Eu fico em casa, eu aproveitei e escrevi o livro. Estou assim, muito me sentindo assim, que vou me formar de novo. Hoje eu peguei a minha caneta de formatura, que eu ganhei da minha avó, porque eu sou engenheira civil, né? Aí eu peguei a caneta para ver se eu vou assinar os livros lá com esta caneta de novo. Formada em 1973. É isso aí. Obrigada, gente, pela atenção de vocês, pelo tempinho. Obrigada, os dois Gustavos. Agradeço, Rebeca, por compartilhar um pouco dessa história bonita. Obrigada. E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui hoje, formando essa egrégora conosco. Começamos aqui com um time de mulheres e 2 Gustavos. E depois chegou o Daniel aqui também, né, para dar uma força para o time masculino. E por cada uma, né, que compartilhou também um pouco da sua história, dedicou o seu tempo, sua atenção. Agradecer ao Gu Tanaka também pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua presença, por colocar aqui tanta energia. Parabéns, né? Feliz aniversário. Acho que até falei com você domingo e não te dei parabéns, né, Gu? Tava falando de mensagem de WhatsApp, né? Vou pegar meu chicotinho aqui depois. Sem culpa, sem culpa. Muito bom. Legal. Gu, te devolvo a palavra para você fazer um encerramento, uma mensagem final para o pessoal. Tá bom. Eu quero agradecer a escuta de cada uma de vocês. Eu acredito que ser escutado é um dos maiores privilégios que existe. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ser escutado, eu quero agradecer as pessoas que dedicaram esse tempo para me escutar, que acreditaram que eu tinha algo valioso, porque dessa forma eu me sinto visto, né? Eu me sinto visto, eu sinto que eu existo, eu consigo me sentir parte, né?
do mundo, me sentir pertencente, sentir que eu não sou um extraterrestre aqui nesse planeta, que tem outras pessoas que pensam igual a mim, né? Tipo a Nívia, tipo vocês aqui. Então, quero agradecer essa oportunidade, agradecer, Gustavo, pela oportunidade, sempre muito bom estar com você, todos os convites que você me faz sempre são experiências muito, muito ricas para mim, e que além de serem ricas, eu me divirto também, sempre me divirto, eu aprendo, então é sempre muito legal. Não vejo a hora da gente poder fazer um evento presencial, né? Poxa, não sei como é que estão seus planos aí e tal, mas, poxa, eu não vejo a hora de poder estar no evento presencial aí também. Mas tomara que a gente consiga, né? Superar essa barreira, superar esse momento. Então, é isso. Só quero agradecer mesmo. Desejar a todo mundo uma boa semana. Que a gente siga se observando, se aperfeiçoando e desfrutando da vida, porque vale a pena, né? Vale a pena viver, sabe? Isso é o que eu mais, acho que eu mais aprendi, último aprendizado aqui antes de finalizar. Esse contato todo com a morte, de olhar a morte de perto, de estar convivendo com isso, eu aprendi que vale a pena viver. Vale muito a pena. Eu tenho visto isso com meu pai, assim, a luta que ele tem, assim, vale a pena, assim, cada sensação, cada sentimento, cada preciosidade que a gente pode viver a cada instante, se a gente souber perceber. Se a gente souber perceber, a vida fica muito incrível. Então é só, né, quem tem olhos para ver, verá. Obrigado, gente. Boa semana, fiquem com Deus e a gente segue caminhando junto aí. Obrigado, Gu. Boa noite, gente. Seguimos, então, nosso próximo encontro no dia 18 de setembro, sábado, com o Jorge. Tamo juntos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Abraço. Muito obrigado.